Oi, gente! Vamos dar continuidade à nossa aula de signos complementares e opostos. Agora nós vamos falar do signo de Leão. Leão é o quinto signo do zodíaco, é um signo do elemento fogo. Vocês já sabem que os signos do elemento fogo são signos impulsivos, são signos emocionais. Então o leonino, ele precisa estar envolvido com tudo aquilo que ele vai viver e fazer de uma maneira emocional. O envolvimento, né? Essa coisa assim de acreditar, de gostar do que faz, né? De se apaixonar por uma ideia, ou por uma situação, ou por uma pessoa, é muito importante na energia de Leão. Leão, então, precisa do lado emocional para poder se envolver com qualquer situação ou pessoa na vida do leonino. Tá? Ele é extremamente emoção. Tanto é que o órgão do corpo que ele rege é o coração. Então o leonino, ele também é regido pelo astro rei, que é o Sol. O Sol é a fonte de vida, gente. O Sol é uma fonte de calor, de vida, né? De vitalidade, né? O Sol é uma fonte de luz enorme. Então, o leonino, ele é alegria, ele é vitalidade, ele é energia, ele adora criar, ele adora experimentar, ele adora festar. Isso é muito próprio do leonino, porque ele tem toda essa vitalidade, toda essa energia. Ao mesmo tempo, ele também traz essa luz que é própria do signo do astro que o rege, que é o Sol. E essa luz, na verdade, é para iluminá-lo e iluminar todos em volta. Mas nem sempre, como todo signo, né, é vivido dessa forma. Então, quando o leonino exagera, ele pode ficar aquele que só quer a luz nele, o foco, o holofote só nele. E aí fica um pouco complicado. Então, ele adora se destacar como todos os signos do fogo, ele é extrovertido como todos os signos do fogo, mas tudo sempre precisa de um equilíbrio. O leonino, ele é o signo dos artistas, pela sua criatividade. Se vocês lembrarem da historinha que eu contei na nossa primeira aula, quando chegava na energia de Leão, era um adolescente que ia para o mundo, que queria o mundo, que o mundo girava em torno dele. Assim é Leão, né? Tudo acontece para ele. Ele é o rei, então é como se tudo acontecesse em volta dele. Então isso às vezes, essa autoestima, essa super autoconfiança, às vezes é uma coisa um pouco difícil, né, para ser vivida no leonino. Mas, como tudo precisa de um equilíbrio. Ele é o signo, então, que fala da autoconfiança, que fala da autoestima, que fala do nosso poder de liderança, da nossa vitalidade, da nossa energia, dos nossos envolvimentos afetivos, amorosos, né? Então, ele está muito ligado com tudo isso. Ele é o arquétipo do rei. Então, todo rei, ele faz o quê? Ele comanda seus súditos, ele precisa dos súditos. Então, para o leonino, os súditos é muito importante, a opinião que tem a respeito dele, isso é muito importante. Então, ele tenta fazer tudo para conseguir, para esse olhar, para conseguir esse destaque, para conseguir esse aplauso dos súditos que ele tem. Ao mesmo tempo, ele também tem pensamento, tem valores nobres, porque ele não é o rei. Então, assim, a honra, a questão de honra, de lealdade, de generosidade, é muito próprio desse signo que tem valores de nobreza. O oposto dele é Aquário. Aquário é um signo do ar, é um signo mente, um signo ligado em projetos, em ideias, né? É um signo extremamente mental, onde a força está aqui na cabeça, muito diferente do leonino, que está onde? No coração.
Aquário tem a ver com projetos e ideias mais futurísticas. Ele adora o novo, ele adora as ideias, né? Ele adora a tecnologia, ele gosta de inovação, né? Ele chega a ser até meio difícil, porque às vezes ele é o contrário de tudo. Então, se está todo mundo indo para a direita, ele resolve ir para a esquerda, né? Ele é aquele que não quer monotonia, ele odeia tédio, ele está sempre tentando se inovar. Como todo signo do ar, ele é ansioso, porque a mente dele viaja demais. E a mente dele está muito lá para frente no aquário. E a ansiedade, o que que é? A nossa dificuldade de ficar no presente, a nossa mente que está sempre viajando para frente. Então, o aquariano, ele precisa aprender essa questão de estar mais presente também. Ao mesmo tempo, o aquário se envolve com projetos que estão ligados à tribo, que estão ligados a clãs, que estão ligados à coletividade, coisas que envolvam um bem comum. Ele não gosta de nada centrado nele, como é a energia de leão. No aquário, tudo é voltado para fora, né? Não no sentido dele se destacar como é leão e dele, de repente, aparecer, mas no sentido de fazer para o outro. Então, essa é uma grande diferença desses dois e, ao mesmo tempo, complementares. São os opostos, mas complementares. Então, o aquário precisa aprender a se envolver mais emocionalmente, aprender a trazer mais paixão para a sua vida, mais alegria no viver, né? E o leonino precisa aprender a ser mais mental, às vezes um pouco mais frio em algumas coisas, planejar, ser menos impulsivo, tirar o centro só dele e pôr o centro mais no outro. E o aquariano precisa olhar um pouco mais para ele, não no sentido de não querer contato e não querer saber do outro ou a opinião do outro, porque o aquário é muito assim. Se alguém emitir uma opinião que ele não goste, problema do outro, ele está na dele, muito diferente do leão, que se isso acontecer, leão já fica mal, né? Já fica contrariado. O leão contrariado é muito bravo, né? E o aquariano contrariado também é muito bravo, porque o aquário é assim, ele não liga muito para nada e ninguém, mas quando ele explode, aí sai de perto. Ele é regido por Urano. Urano é um planeta que tem a ver com rompantes. Urano é o inesperado, o surpreso, o surpreendente, aquilo que nos surpreende. Então, o aquariano, ele tem muito disso, é muito imprevisível. Bom, esses dois signos têm muito a aprender um com o outro, né? Eles são opostos e complementares. E se eles souberem se equilibrarem, se o aquariano souber ser um pouco mais emocional, se envolver um pouco mais, trazer mais paixão e alegria para a sua vida, né? Viver mais o agora, ele vai com certeza se equilibrar muito mais. E se o leonino souber tirar o foco dele, colocar nos outros, no mundo, não só no seu pequeno reino, mas no mundo, se ele souber trazer mais mente, né? Ser mais, planejar mais, arquitetar mais e ser menos impulsivo, ele vai também se equilibrar muito mais. Então, eles são opostos e complementares. O outro eixo que nós vamos falar é o eixo de Virgem. Virgem representa naquela historinha quando você se torna adulto e começa a trabalhar, começa a produzir. Ele é um signo do elemento terra. O elemento terra precisa de resultados, estabilidade. E ele é regido por Mercúrio. Mercúrio em Virgem, porque Mercúrio rege 2 signos no zodíaco. Ele rege Gêmeos e aí ele está no elemento ar. E aí ele tem a ver com o conhecimento, com a propagação e a divulgação do conhecimento, do aprendizado, da mente, o pensar. E quando ele está na energia de Virgem, ele tem a ver com o criar, o pensar mais para criar resultados, para gerar resultados. Então, o virginiano é muito concentrado, ele é muito detalhista, minucioso, metódico, né? Tudo que ele vai fazer, ele faz passo a passo. Por isso, ele é organizado, ele é um excelente administrador. Ele consegue compactar, né?
as partes para que sejam feitas passo a passo. Ele adora uma lista, ele adora rotina, né? Porque ele sabe dizer não. Se alguém for quebrar a rotina dele, ele fala, não, agora eu não posso. Esse horário é para tal coisa. Então ele tem uma disciplina, ele tem uma organização. O oposto dele é o quê? Peixes, gente. Peixes é o caos, é o oposto disso. Esses dois signos lidam com o caos, né? Tanto Virgem na organização, quanto Peixes na expressão dele. Peixes é totalmente, enquanto Virgem é concentrado, Peixes é espalhado. Peixes sabe aonde ele quer chegar, ele não sabe como. Ele vê lá na frente, mas ele não sabe às vezes o caminho, o passo a passo para chegar lá, né? Ele se perde no meio da história, porque ele não sabe dizer não, ele se envolve com muita facilidade, é um signo da água, do elemento água, super sensível, super sentimental, né? Que quando o outro chega contando uma história para um pisciano, contando um drama, uma coisa que aconteceu, ele entra naquilo, ele sofre junto, ele se envolve. Então o pisciano, ele se perde no meio do caminho. É difícil para ele a rotina, que é tão fácil para o virginiano. É difícil para ele fazer listas, é difícil para ele ter disciplina. Ele é um signo mais subjetivo. Ele é um signo de sonhar, ele adora os sonhos, as fantasias. Ele é extremamente artístico, muito, muito sensível. É o 12º signo do zodíaco. Tem a ver com a fé, tem a ver com a espiritualidade, a conexão com o divino. Em Sagitário, a gente tem as religiões, né, os dogmas, as crenças, os paradigmas. Na energia de Peixes, nós temos a conexão com o divino. Então, o pisciano, ele é disperso, ele é solto, né? E o virginiano, ele é concentrado. Um é o sentir, o outro é o raciocinar. Um precisa aprender com o outro. Eles são opostos e complementares. O pisciano precisa dessa praticidade, dessa assertividade que Virgem tem. Precisa dessa disciplina, dessa organização para não se perder. Já o virginiano precisa colocar mais sentimento no que faz, sair dessa coisa robotizada, de só servir, de só trabalhar, de tudo ser produzir e ter mais prazer, trazer mais sentido para a vida, né? Ele precisa sentir mais, intuir mais, né? O virginiano precisa aprender a se dispersar também um pouco, relaxar, porque ele é extremamente tenso e preocupado. Então ele precisa aprender a relaxar, ele precisa aprender a se conectar com Deus, com o divino. Os dois signos se completam. Se os dois signos conseguirem um pouquinho de cada um, fica maravilhoso. Assim é, gente, com todos os signos. Então nós temos 12 signos dos zodíacos e 6 eixos, né? Esses 6 eixos são signos opostos e complementares. São signos que se um aprender com o outro, equilibra tudo, né? Mas sozinhos, cada um acaba tendo, todos acabam tendo o lado positivo e o lado negativo. Não existe signo pior ou melhor, tá? Não existe isso, esqueçam disso, tá? Todos os signos têm qualidades, todos os signos têm inadequações, todos os signos têm exageros, todos os signos têm o bom e o ruim, tá? Essa energia, ela precisa ser trabalhada no nosso processo de evolução. Então agora nós vamos para a nossa próxima aula. Fiquem ligados, continuem estudando, tem muito mais para vocês.